Alô, bom dia! Sejam muito bem-vindos! Vamos falar sobre educação? Alguma vez você ficou na dúvida se deveria ter sido mais enérgica ou mais gentil com seu filho? Então fica aqui que a nossa conversa de hoje é sobre crianças e seus limites na hora de educar. Um papo com o psicoterapeuta paulista Léo Freiman e as psicólogas Fernanda Sá e Elvia Martins vai ajudar a saber como agir. No quadro Chama o Doutor, vamos conversar com a pediatra Iramaia Alencar. Ela vai nos ensinar quando pode ser falta de educação ou alguma patologia. Não saiam daí, o Papo Mãe já está no ar. Sim, mamães, como é difícil a arte de educar. Para nos ajudar, nós convidamos aqui a doutora Fernanda Sá. Obrigada, doutora. Doutora Elvia Martins. Obrigada. E o doutor Daniel Dutra, que é médico, mas hoje ele veio para cá na função de pai. Vamos chegar no acordo entre pai e mãe nessa conversa. Bom dia. Bom dia. Pessoal, nossa primeira pergunta é o seguinte: as mães ficam na dúvida, às vezes o filho desobedece e a mãe é enérgica, ou às vezes ela chega, não, filhinho, não é assim. E aí, como é que a mãe pode encontrar esse equilíbrio entre o nem tanto e nem tão pouco? A gente fala um pouquinho que existem estilos parentais, né? Sim. Qual que é esse equilíbrio, né? A gente fala muito que o estilo autoritário, né, é contra o estilo permissivo. Então, quando a gente fala em estilos parentais, a gente está falando um pouquinho disso. São características que têm duas vieses, tanto os limites e as regras, como a afetividade. Então, são duas características muito fortes dos pais, que é justamente quando é que eu coloco regras, quando é que eu dou amor. Isso dá para fazer junto? Sim. Dá, né? Existe um caminho do meio, um estilo chamado participativo, né? Que as pesquisas já mostram que é o melhor estilo. Então, por que a gente gera tanta dúvida? Porque o estilo autoritário demais, ele gera consequências no comportamento das crianças. Nós temos crianças mais obedientes, sim, né? Mas a gente quer a criança obediente o tempo inteiro? É uma pergunta, né? Nós temos características que geram... Eu quero meu filho obediente o tempo inteiro. Mas quando ele crescer, Aline, você quer ele obedecendo todo mundo? Você não quer a criança que critique, que tenha opiniões próprias? Né? Então, a gente tem que pensar bastante no que o estilo autoritário pode trazer, né? A gente tem crianças que podem ter melhor desenvoltura, sim, na escola, né? Porque ela obedece muito bem, né? Um estilo que impõe as regras, mas também a gente pode ter uma criança muito mais com autoestima mais baixa, que ela tenta agradar o tempo inteiro, ela muitas vezes não consegue atingir as exigências daquele pai, que ele tem que ser perfeito, tem que ser bom o tempo inteiro. Doutora Eva está só concordando ali com a gente. Eu quero que você me conte o que você acha. Tudo que a Fernanda falou faz total sentido. Você precisa saber, você quer um filho obediente, porque você não quer passar vergonha na rua, que ele não te peça nada e depois você não precise dar exatamente aquela história da birra. Sim. Você quer um filho que você vai para um restaurante, ele fica lá sentadinho, sem trazer nenhum desconforto. Você quer um filho que ele para onde você for. Impossível, ele é humano, né? Ele é humano, é isso que a gente tem que prestar atenção nesse desenvolvimento da criança. A criança, ela precisa de modelos, ela precisa saber exatamente como se portar, mas antes disso, que criança eu quero formar na minha família para no futuro? Só lembrando, essa criança vai ser adolescente, ela vai ser adulto, ela vai ser idoso. E quando chegar mais lá na frente dela, que precisar que ela tome uma decisão, sim, que foi exigido dela. E quando chegar no ensino médio, que precisar que ela decida o curso superior que ela vai cursar, que vai ser responsável. Né? Essa autonomia. Não é a escola que dá essa autonomia. Essa escola tem que ser em casa, especificamente, porque a criança ela tem duas estruturas, a familiar e a escolar. Elas são complementares, uma não substitui a outra. E eu preciso saber, enquanto mãe, enquanto pai, qual estilo que esse meu filho vai apresentar mais à frente. Ele vai ser uma pessoa que vai tomar decisão, ele vai ter uma autonomia, ele vai ser seguro. Então, essa linha do meio que a Fernanda falou, eu posso educar com gentileza, com firmeza e com afeto. Não vai ser demérito.
Eu não vou ser menos pai ou menos mãe se eu parar para ouvir meu filho naquela questão que ele tem. Equilíbrio, né, E seguir esse equilíbrio. Esse é o grande, é a grande falar chave. agora em termos práticos, né? Daniel Dutra, que está aqui agora como chegou pai. a minha vez. Chegou a sua vez. Em termos práticos, no seu dia a dia, na sua família, como é que funciona? Olha, eu tenho uma filha só, minha filha tem 3 anos, a Beatrice, e eu sempre tive muito medo antes de ter a Beatrice, eu não sabia muito bem como, se eu ia funcionar como pai, entendeu? Era pai de primeira viagem, você fica com medo. Mas eu sempre tive muitas conversas com a minha esposa, a gente sempre conversou bastante sobre isso, e eu resolvi encarar esse desafio. Eu acho que as pessoas confundem um pouco a firmeza com ignorância, ou com violência, ou com palmada. Eu acho que isso é diferente. Já tem 3 anos que eu tô com a Beatriz, eu nunca precisei gritar com a Beatriz. Mas isso não significa que eu não sou firme na criação. Isso não significa que eu não imponho regras e que eu não imponho limites. Mas esses limites, eles podem ser impostos com gentileza. Eles podem ser impostos com conversa. Eu sou muito adepto de sempre conversar, explicar por que é que eu estou... acho que nos nossos pais de antigamente era sempre um porquê não, né? Não faz isso. Por quê? Por que não? Por que não? Nossa, é verdade. Por que não? Por que não e pronto. Agora né? não. Agora, eu tenho muito um estilo de, tipo assim, filha, não pode fazer isso por causa disso. E aí eu espero que ela entenda. Quando ela não entende, eu disse, olha, papai já disse que não pode. E sempre com gentileza, sem precisar gritar e tudo. Se ela faz uma birrinha, faz. Às vezes isso é normal. Toda criança vai fazer uma birra, às vezes. A gente entende, dá o tempo dela e diz assim, olha, mesmo assim, você fazendo birra, isso não pode. Papai já explicou, vai ser assim. E aí... até agora tem dado certo. Algumas vezes vocês já foram, né, ativos demais, poxa, vamos voltar. A conversa com a mãe, o pai, antes de tomar a decisão, acontece? Acontece. A gente sempre tenta estar alinhado para um não tirar a autoridade do outro. Sim, que sempre isso é grave, diz assim, né? olha... Poxa, mas mamãe deixou. Como assim, isso né? a gente, pode ser que uma hora desalinhe, mas até agora a gente tem procurado sempre se alinhar. Também a gente tem que entender que não somos pais perfeitos, ninguém nunca vai ser pai e mãe perfeito, né? Mas a gente sempre tenta fazer o melhor. Que coisa boa. Doutoras, nós vamos dar agora uma pausa no nosso papo para falar de uma campanha linda que está sendo preparada pela Espaço Nascer. Todas as lojas Espaço Nascer estão sendo ponto de arrecadação solidária. Então, sabe aquela peça que seu filho usou e está em bom estado de conservação? Pode ser um sapatinho, um acessório, uma banheira. Muitas vezes você quer doar e não sabe para onde. Então, a Espaço Nascer, que está em todos os shoppings e também no Homero Castelo Branco, convidou a Kaline Matos, que esteve conosco no programa passado. Ela está sendo a madrinha dessa campanha e ela tem contato direto com os bebês de maternidades públicas que vai receber a sua doação, vai montar os kits e entregar para as mães que realmente precisam. Olha que bacana, linda essa campanha, né? Então você, mamãe, já separa as peças, a gente vai mostrar aqui no programa a entrega dessas peças da Kaline para todas as mães das maternidades. E lembrando, você pode deixar a sua doação em qualquer loja Espaço Nascer, em qualquer um dos shoppings da cidade e também lá na Homero Castelo Branco. Parabéns, Espaço Nascer, por essa iniciativa linda, eu fico muito orgulhosa. Bom, agora nós vamos assistir a uma entrevista com o psicoterapeuta Léo Freiman. Olha só o que ele contou pra gente. Alô, mãezinhas, vamos conversar mais sobre esse tema? Olha só, eu estou aqui ao lado de um cara que é uma figura, é o Léo Freiman. Os nossos agradecimentos à editora FTD e ao educandário Santa Maria Gorete que permitiram esse encontro maravilhoso. Muito obrigada, Léo, por ter aceito o nosso convite. Querido, eu quero lhe perguntar, começar perguntando, o amor da mãe e a superproteção, como é que a gente consegue chegar nessa diferença entre amar e superproteger a criança? É interessante, hoje em dia existe um desespero das mães de serem legais com os filhos. Segundo uma pesquisa da Viacom, que é uma holding mundial de comunicação, 83% dos pais e mães de hoje têm como grande objetivo ser o melhor amigo dos filhos. E aí o que acontece, Aline? É um narcisismo dos pais que colocam os filhos como a coisa mais importante da sua vida. Sim. Isso é um paradigma, é um modelo mental errado. Por quê? No desespero de ser legal, a mãe deixa de ser leal. Leal a si, leal ao marido, leal a Deus,
leal ao combinado com a escola. A mãe se humilha e se torna o quê? Uma escrava de um pequeno imperador. E aí dá ruim. Conta pra gente um exemplo de como é que isso acontece na prática. Se você olhar, muitas mães hoje, o filho está lá comendo o terceiro, quarto pedaço da pizza, a mãe pergunta: ai, Felipe, você não acha que você está comendo muito? E o menino olha: não. Tem mãe hoje que liga para a escola perguntando se não tem serviço de transporte da mochila para a sala de aula. Porque não quer que a criança leve a mochila. Tem a prova dia 10, aí, ou um trabalho, metade da turma não levou, chove mãe no Zap Zap falando: pra que tanta rigidez, olha isso, aquilo, e aí vai lá um marido, uma esposa: eu sou advogado, eu vou lá na escola. Tá errado esse tipo de coisa. Precisa tomar vergonha na cara. Nós adultos precisamos ter a vergonha na cara de entender que se nós mimarmos demais, superprotegermos demais, tirarmos da criança a autonomia, a resiliência e a superação, se a gente tentar criar uma ideia mágica de que a gente vai resolver tudo por eles, nós criaremos pessoas fracas e tristes. De Bagé a Manaus, eu observo nas palestras, no Brasil inteiro, vá a qualquer escola hoje, as crianças já nem tentam mais terminar as suas atividades, já nem almejam muitas vezes uma universidade de primeira linha. Por quê? A atividade é para entregar dia 10, metade da turma não entregou, em vez dos pais falarem: que bom, porque é isso aí, a vida tem regra, a vida tem limite, a vida tem horários, a vida tem leis. Você está onde está porque você tem horário para acordar, porque você cumpre seus objetivos. Você que está assistindo a gente, a tua vida tem horário, regra, lei, combinado? Claro que sim. A vida de ninguém é movida no estalar de dedo. Então, quando a mãe ou o pai, em nome do amor, vai lá e fica no Zap Zap falando mal da escola, passar a mão na cabeça do filho. O que ela está dizendo para o filho? Você é tão incapaz, você é tão imbecil, você é tão fraco, que eu vou resolver para você. Aí você humilha a criança, o que é um crime do ponto de vista simbólico. A Constituição Federal, no artigo 227, diz que é dever da escola e do Estado oferecer as melhores condições para que as crianças atinjam a sua plenitude. Isso significa que a gente não tem o direito à negligência e omissão. A superproteção é criminosa. Em nome do amor, sabe do que, Aline? Eu vou te falar. É amor que a mãe tem a sua vaidade. Menininha com 6, 7 anos já se maquiando com um saltinho. Em nome do quê? Da mãe ficar exibindo a sua princesinha. Em nome de exibir o príncipezinho, o pequeno imperador. As famílias se endividam para dar um iPhone 10 para criança de 10 anos. Isso não é amor. Isso é vaidade do pai e da mãe, que muitas vezes não querem ter o trabalho, porque educar dá trabalho. Agora, não educar dá mais trabalho. É isso que as pessoas esquecem. Nossa, isso é muito forte. Não educar dá mais trabalho mesmo. Léo, como é que as mães podem entender até onde exatamente isso? Então, olha, isso aqui eu estou super protegendo e isso aqui eu estou amando. É simples, é simples. Antes de fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, deixar ou não deixar, aceitar ou não aceitar, tem que parar para perguntar 3 coisas. 1. Meu filho e minha filha pode fazer por si, então fica quieta. Porque amor, porque o verdadeiro amor que uma mãe tem que ter é primeiro por si. Primeiro a mãe tem que se respeitar. A hora que a mãe se humilha, a hora que a mãe rasteja, a hora que ela rasga suas verdades para ser legal, a hora que ela fica lá que nem um helicóptero atrás da criança, a hora que ela compra coisa que ela não quer comprar, que ela deixa coisa que ela sabe que está errado, a hora que a mãe se desrespeita, a criança saca, a criança sente cheiro de mãe fraca. A mãe hoje está muito empoeirada, ela tem que se empoderar. A mãe deu a luz, a mulher é a fonte da luz. Essa mulher precisa ter luz própria, precisa sentar ela na cabeceira da mesa e dizer: aqui é o meu lugar, eu sou a fêmea alfa da casa. E assumir, porque não é? Filhos respeitam mães que se respeitam. Por isso que eu disse que a mãe não pode entrar nesse desespero de ser legal, deixando de ser leal, de se respeitar. Muita mãe superprotege, lá no fundo ela fala: nossa, será que isso é bom? Então a primeira pergunta: meu filho, minha filha, pode fazer por si? Então não faça, tenha vergonha na cara. Por quê? Porque humilhar o outro, tirar do outro a autonomia, ensinar ao outro que ele é um incapaz, enfraquecer o caráter do outro, é criminoso.
Então precisa ter vergonha de fazer isso. A gente precisa recuperar na família brasileira a vergonha, a culpa, o medo. Porque uma criança que cresce sem vergonha, sem culpa, sem medo, vai ser uma criança incivilizada, triste. Porque a hora que vem o não, a hora que vem uma nota ruim, um amiguinho que não quer mais brincar, o brinquedo que tem que esperar, que não tem dinheiro, lá na frente um vestibular, essa criança que está fraca por dentro, ela vai se sentir o quê? Revoltada, daí se corta, aí come demais, aí se deprime. Aí vem aquela geração toda problemática que nós estamos vendo aí, né? Então, a gente precisa ter essa vergonha de tirar do outro o direito de alcançar o próprio brilho. O teu cabelo brilha se você cuida, uma pedra preciosa brilha se tem lapidação, um atleta brilha nos palcos quando tem treino. Educação, Aline, é treino. É dentro de casa, não tem o que justifica uma criança de 4, 5 anos não fazer sua cama, não tem o que justifica uma criança que tirou uma nota 6, a mãe ligar para a escola e falar assim, eu quero debater a nota do meu filho, tirou nota 6 porque não atingiu o que era esperado, simples assim. E aí tem que ter o colo com mola, que é o seguinte, eu te acolho, entendo, filha, é difícil. E aí, o que você vai fazer a respeito? Sim. Puxa, filha, é doído mesmo. Bom, e aí, o que você vai fazer? Então, a primeira pergunta... Que é aquele casamento perfeito entre o amor e a disciplina. Isso, ou seja, eu tenho a empatia, eu entendo, eu vou te dizer, puxa, lamento, duro, verdade. Bom, e aí, que alternativas nós temos? Então, a primeira regra de ouro é, antes de fazer ou não fazer, comprar ou não comprar, parar para perguntar. Meu filho e minha filha, pode fazer por si, então fica quieto e deixa. A segunda é o colo com mola, né? Ter empatia sim, mas estimular a autonomia. A terceira é parar para perguntar, é bom, faz bem? Porque antes do sim ou do não, tem que ter o pensamento. Educar depende de um projeto de vida. Qual é o projeto de vida? Eu pergunto para você que é mãe, para você que é pai que está assistindo, qual é o seu projeto de vida? Que é uma criança que tenha caráter, responsabilidade, como é que eu vou treinar isso na prática? Então eu estou num supermercado, meu filho esbarrou numa coisa, caiu no chão, eu tenho que perguntar, filho, onde é que você estava? O filho veio falando, porque a professora... Filho, qual é o nosso valor? Como é que se mostra a responsabilidade aqui? A criança está lá, curtindo o seu gadget, ouvindo no restaurante em tom alto. Filho, o que a gente combinou sobre respeitar os outros? Por quê? A hora que o pai e a mãe perdem aquele momento precioso de estar num jantar, num almoço, olho no olho, conversando, desenhando, interagindo, a criança ouvindo os adultos, aquilo é muito rico, Aline. Aquilo é um momento de socialização, de esperar a sua vez, de conviver, de olhar o outro, de ver como segura um garfo, de conversar algo leve, de criar familiaridade. As crianças hoje, elas se sentem sozinhas, sabia? Por isso que elas se viciam em redes sociais, porque elas não sentem a socialização dentro de casa. Sim. Porque na medida em que eu tenho um igual, o pai e a mãe, amiguinho, eles se tornam igual. Então não tem o pai e a criança, não tem a mãe e a criança. É tudo um igual, não tem eu e o outro. Então a criança não existe, ela não percebe a diferença entre ela e a mãe. Por isso que ela fica uma imperatriz e grita, e xinga, e joga coisa, e ameaça, e fala palavras que você nem imaginaria falar para sua mãe. Por quê? Porque ela aprendeu a se perceber um igual ao outro. E criança não é igual ao pai, não. A criança tem que bater na porta para entrar no quarto do pai. Tem criança que domingo, 6h30 da manhã, já está lá batendo. O que eu vou fazer? Pai, você tem que me levar a passear. Pai, eu não sei o que fazer. Ora, vai comer maçã, espera. Aí vai dar lá meia hora, espere mais um pouco, come outra maçã. Espera mais um pouquinho, toma água. Ei, o quarto do pai e da mãe é um lugar sagrado. A mesa é outro lugar sagrado. Sabe? É esperar o outro. Porque crescer com esta ideia de que o meu desejo tem que ser sempre atendido, cria uma geração de imbecis. Do ponto de vista psicológico, imbecil é aquele que está aquém do seu potencial.
Então, não estou aqui xingando, eu estou dizendo um termo técnico. O imbecil é aquela pessoa que está abaixo do seu potencial. O neurótico também é aquela pessoa que tem pensamentos doentios. Neuro é cérebro, ose, adoecimento. Neurose é a pessoa que tem um cérebro adoecido, pensamentos doentios. O narcisista, o manipulador, o chantagista, o agressivo. Então, de que vale, em nome do amor, eu criar um filho e uma filha neurótica? Uma pessoa fraca diante da vida. O mundo, Aline, vai ficar mais desafiador, mais competitivo, mais exigente, mais complexo. Se nós adultos não tivermos a vergonha na cara de dizermos, ei, chega, eu mereço respeito, chega, eu sou o adulto da casa, eu sou o professor da escola, a gente vai acabar criando uma geração destituída de autonomia. E uma pessoa que não confia em si e não respeita regras, essa pessoa vai se maltratar e vai maltratar o outro. Isso já está acontecendo. O índice de suicídios, o índice de obesidade, preocupante. crianças Nossa, demais. medicadas, o índice de crianças agressivas, que se automutilam, o índice de crianças que desistem da escola, que toma todo tipo de remédio para dormir, para acordar, para se concentrar, o índice de crianças que faz as famílias ficarem endividadas. O que isso está revelando? Que as crianças não têm limite? Não. Sabe quem não tem limite? O adulto. São os adultos de hoje que não têm limite. Por quê? Porque dá trabalho. Só que dá trabalho fazer e vai dar mais trabalho se não fizer. Lá na frente. Gente, eu quero passar o dia inteiro conversando com ele. Falei demais, né? Não, de maneira nenhuma. Você vai voltar daqui a pouquinho. A gente vai perguntar daqui a pouco pro Léo qual a opinião dele com relação a castigo e a punição. Fica aí que eu volto já. Nossa, depois dessa entrevista eu confesso que o meu juízo girou um pouco. Daqui a pouquinho a gente volta, vamos conversar mais sobre educação com os nossos convidados e vai ter mais Léo Freiman no programa também. Até já!